Boa tarde, a paz do Senhor Jesus para todos os meus amigos aqui do Facebook, né? E também no YouTube, que eu estarei postando esse vídeo no YouTube mais tarde. Estarei lendo a palavra aqui no livro de Tiago, no capítulo 3, versículo 5, que diz a palavra do Senhor. Assim também a língua, um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Em algumas versões está dizendo tão grande floresta. Né? A língua é um pequeno membro, que ela pode trazer grandes estragos, mas como pode trazer grandes bênçãos para nossas vidas. Né? A língua, ela tem o poder da bênção e o poder da maldição. Eu vejo algumas pessoas falarem por aí que quando tem algum projeto, eles ficam quietinhos, não contam para ninguém, e confiando que o fato de estar em sigilo os seus projetos, ninguém vai atrapalhar. Mas em muitos casos isso não acontece, não é verdade, infelizmente não é verdade. Eu particularmente, eu gosto de anunciar os meus projetos porque as pessoas se tornam testemunha da minha vitória. Quando você conta os seus projetos e você confia em Deus, coloca a sua fé em ação, quando você consegue a sua vitória, o nome do Senhor é glorificado. Né? Eu não lembro o versículo, mas eu já li no livro de Isaías que nós devemos anunciar a nossa vitória antes, para que quando vier a nossa vitória, o nome do nosso Deus seja glorificado juntamente com a nossa vitória. Então eu particularmente gosto de contar antes. Agora algumas pessoas não gostam, mas eu também respeito a atitude de cada um, a forma de pensar de cada um. A verdade é que a língua ela pode trazer bênçãos e maldições. Né? Às vezes a pessoa acorda de manhã e fala um monte de coisas negativas e acaba acontecendo as coisas negativas. Por quê? Porque você proferiu aquelas palavras. Isso no mundo espiritual tem um grande significado. Agora, quando você coloca, acorda de manhã, bom dia Espírito Santo, Senhor, meu Deus, me dê um ótimo dia na sua presença, abençoa os meus amigos de trabalho, abençoa os irmãos da minha igreja, abençoa aqueles que nesse dia estão sem um alimento na sua mesa, venha trazer. Você faz aquela oração e você começa a falar coisas boas. As coisas boas vão acontecendo durante o seu dia. Né? Às vezes tinha tudo para dar errado, mas Deus entra com providência de alguma forma. Por quê? A sua atitude com a sua língua, com as suas palavras, foram atitudes boas. Foram atitudes benéficas. E Deus, né, no mundo espiritual ali, Deus ele ouviu a sua oração, a sua fala. E aquilo ali vai trazer bênçãos para a sua vida naquele dia. Agora, o que eu vim dizer, na verdade, aqui, como um assunto principal, posso dizer assim, é o que está escrito lá no livro de Tiago, capítulo 3, onde fala que uma língua ela pode incendiar, ela tem o poder de incendiar uma floresta. Então, eu falo isso, né, porque eu já cometi alguns erros desse tipo também, e eu sei que não é bom. Quando nós começamos a falar mal do nosso próximo, do nosso irmão, né? Eu tenho até um ditado, um dilema comigo, que se eu não puder falar bem do meu irmão, eu também não vou falar mal. Você pode me perguntar, mas você sempre foi assim, Heraldo? Não. Antigamente eu não pensava dessa forma. Mas hoje, com a idade, com a maturidade, né, nós vamos crescendo e Deus vai nos mostrando. Se eu não quero um mal para mim, eu não vou querer para o meu próximo. Então, irmãos, devemos procurar falar bem do nosso irmão, devemos desejar bem para o próximo, porque muitas vezes algo que nós falamos que não é um assunto nosso, ele pode trazer um mal terrível para alguma pessoa, para alguém, né, do qual você se referiu, um assunto alheio. E muitas vezes você ouve alguma coisa e sai falando, não tem nem certeza se aquilo é verdade. E mesmo se fosse verdade, não é um assunto seu. E às vezes acaba se precipitando
Às vezes você traz o mal para uma pessoa que, por mais que você queira reparar depois, você não vai conseguir reparar mais. É como você atirar uma pedra de cima de uma ponte dentro de um rio e depois você querer pegar aquela pedra, você não vai conseguir resgatar mais aquela pedra, porque ela vai se perder no meio das águas, na correnteza. E muitas vezes é algo que nós falamos da vida de alguém, assunto que não nos pertence, falamos mal. Quando o irmão tem uma vitória, muitas vezes nós nem falamos, mas como é um assunto que às vezes é negativo, muitas vezes as pessoas saem espalhando. Isso não é legal. Infelizmente, isso não é bom. E tem o outro lado da história também. Às vezes a pessoa que está do outro lado, a Bíblia diz lá no livro de Levítico, que nós não devemos dar ouvido e nós devemos repreender todo aquele que traz uma notícia ruim. Todo aquele que vem falar mal do seu próximo, né, seja no trabalho, ou seja na igreja, nós devemos repreender, porque essa é a forma correta. Porque senão você passa a ser cúmplice também. Né? Eu às vezes até falo brincando, você passa a ser um receptador da fofoca ou do mexerico, seja lá, coisa parecida. Já pensou? Você está recebendo, olha, se você não tem ninguém para ouvir, aquela pessoa não vai falar. Ela vai falar para quem? A não ser que ela chegue em casa e vai olhar para o espelho e vai falar para ela mesma, né? De repente assim ela vai mudar sua forma de pensar. Então, irmãos, essa é a reflexão que eu trago. Vamos procurar fazer o bem, vamos procurar amar o próximo, vamos vigiar nas nossas palavras, porque Deus se agrada disso, né? E isso é plantar o amor, né? Se eu não quero para mim, eu também não quero para o meu próximo. Toda vez que você for falar assunto relacionado a alguém, pense bem, reflita bem, será que isso vai edificar ou vai acrescentar alguma coisa na vida do meu irmão? Se antes de você falar, você fazer essa reflexão, eu tenho certeza que você só vai falar coisas boas. Quando tiver que falar algo do seu irmão, você vai falar só coisas boas. Pelo contrário, ore por ele, porque com certeza Deus vai abençoar tanto a vida dele, como muito mais a sua vida. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de todos, que o Senhor esteja sempre conosco, nos dando vitória.